Amém? Amém? Amém, amém. Quero mais uma vez cumprimentar a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor. Amém. Aqueles que estão aqui, os que estão, obrigado. Aqueles que estão em casa também, junto com a gente. Amém. Deus é bom o tempo todo. Como é que responde? Ninguém lembra mais? Não? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Ele não deixa de ser bom, não é verdade? É verdade? Mas quando vocês estão passando por um problema, vocês continuam pensando assim? Não é tão fácil não, né? Mas a gente tem que continuar pensando assim. Porque afinal de contas, isso se trata de confiança. Né? Confiança. Faz uma conta aí de cabeça, tá? Não se entrega não. Quantas pessoas você pode confiar? Pelos olhares que eu estou vendo, não dá para contar nas mãos. Ou dá? Quer ver? Você vai só se entregar mais ou menos só, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conseguiu fazer mais ou menos aí uma conta? As pessoas que você realmente pode confiar? Só faz um sinal com a cabeça, assim, para mim, assim. Dá para encher as duas mãos? Eu imaginei. Eu imaginei. É difícil confiar totalmente em alguém, não é? É difícil confiar totalmente em alguém. Até em Deus, muitas vezes. É difícil da gente ter total confiança. É necessário um nível de conhecimento de Deus e de relacionamento com Deus muito grande. Porque muitas vezes vem questionamentos na nossa vida que nos fazem, muitas vezes a gente pode não, muitas vezes declarar, verbalizar, mas aqui dentro está rolando uma duvidazinha a respeito de uma certa situação, a respeito de algo que acontece. Vamos abrir a Bíblia? Livro de Jó. Jó, todo mundo conhece muito bem a história, não conhece? Ou pelo menos aquele resumo, né? Todas as vezes que eu vou falar de Jó, eu sempre chamo atenção para uma coisa. Quer ver? Jó era um cara rico, certo? Jó era um cara rico, que em um dia perdeu tudo, correto? Perdeu tudo que tinha, todos os seus bens, tudo que tinha, todos os seus filhos, 10 filhos Jó tinha, morreram. Ele perdeu todos os seus animais, perdeu todas as suas propriedades, perdeu todos os seus filhos, correto? E aí Jó ficou doente. Ou seja, perdeu sua saúde também. A única coisa que tinha sobrado para ele era ele, a saúde dele. Ele perdeu também, ficou doente, certo? E aí Jó permaneceu fielmente com Deus. Até aí tudo certo? E aí o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, gente? Deus deu tudo em dobro para Jó. Certo? Certo. Essa é a história de Jó. Essa é a história de Jó. Essa é a história que a gente lembra. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar quando eu vou falar de Jó é: quem já leu Jó? Inteiro. Quantos capítulos tem o livro de Jó? Não precisa saber de cor não, gente. Pode olhar aí. 42. Certo? Não estou fazendo pegadinha não. 42 capítulos, certo? Tudo que eu falei está em quais? Em 3. Os 2 primeiros e o último. Nos 2 primeiros fala
de tudo que ele perdeu. Tudo que ele tinha e tudo que ele perdeu. E no 42 que fala que ele recebeu tudo em dobro. Certo? No 42 que vai falar lá que Deus abençoou Jó e deu tudo em dobro para ele. Dá para a gente resumir a história de Jó, então? Não, porque tem 38 capítulos que dificilmente a gente ouve falar. E por que eu estou falando isso? É porque o grande X da questão são esses 38 capítulos. Sabe por quê? Quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está passando por um momento de extrema dificuldade na nossa vida, geralmente a gente escuta assim, isso vai passar, não é? E é uma verdade, vai passar mesmo. E quem já me viu falando a respeito disso, eu sempre digo assim, isso vai passar. Difícil é enquanto não passa. Eu não deixo de dizer a primeira verdade, vai passar. Parece um clichê, mas é uma verdade, então a gente tem mesmo que dizer, calma, vai passar. Mas enquanto não passa, eu estou aqui, porque eu sei que passar por isso não é fácil. Se a gente só resumir a história de Jó e lembrar que ele tinha muitas coisas, que ele perdeu tudo, mas que Deus deu tudo em dobro para ele, aí a gente começa a pensar que tudo foi muito rápido, fácil e maravilha, tudo bem. Tudo bem ele ter perdido tudo, porque ele recebeu tudo em dobro depois. Não fica muito simples, não fica muito fácil? Só que como ele passou por tudo isso, é que é o X da questão. Porque o momento mais difícil que nós vivemos é o enquanto. O enquanto nós estamos passando por essa situação, pela nossa situação, seja lá qual for a nossa situação. O enquanto é o complicado. Mas a gente não pode deixar de pontuar esses pontos, né, que são fundamentais. Jó capítulo 1, versículo 1. Jó 1, 1. Amém? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Amém? Um homem chamado Jó, íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Basicamente um resumo daqueles que creem em Deus. Certo? Basicamente um resumo de todo aquele que crê em Deus. Seja homem, seja mulher, esse é basicamente um resumo. Então temos aqui um cristão, né? Não era cristão na época ainda, mas um temente a Deus, né? Se a gente trazer para o nosso tempo hoje, temos aqui o perfil de um cristão, de uma cristã. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que observava as leis, os preceitos de Deus e buscava sempre andar num caminho reto. Ok? Até aí tudo tranquilo. Depois vai falar a respeito das coisas, né, que Jó tinha. A partir do versículo 2 diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez.
Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Ou seja, um homem que realmente observava mesmo, tá ali preocupado, né, em fazer as coisas direito, em fazer as coisas corretas. E vimos também que ele tinha muita coisa, né? Era rico esse homem, né? Tinha muita coisa mesmo. É até aqui uma história muito bonita, um homem que realmente não sentia falta de nada, e além de não sentir falta de nada, ainda se preocupava, até com que os filhos, até com que os filhos podiam ter feito. Né? Eu acho interessante isso aqui, ele pensava, talvez eles tenham feito, se fizeram já vamos se garantir. Né? Então ele já é um homem extremamente preocupado. E aí, a partir do versículo 6, a gente vai ver que Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás foi então até Deus, até o Senhor, e foi questionar a fidelidade, a confiança de Jó. Olha que interessante, foi uma coisa que eu comecei falando, a questão da confiança. E aqui eu já vou responder uma pergunta que já me fizeram muitas vezes a respeito de Jó. Por que Deus permitiu que acontecessem todas essas coisas com Jó? Quem já pensou isso? Além de mim, que eu já pensei também, né? Por quê? Trata-se exatamente de confiança. Deus queria ver se Jó confiava nele? Não. Não é dessa confiança que eu estou falando. Trata-se da confiança que Deus tinha em Jó. Deus permitiu que Satanás pusesse a mão em Jó, nas coisas de Jó e em Jó, porque Deus confiava em Jó. Não era para testar Jó. Era para mostrar para Satanás que Deus confia nos seus. E isso também responde uma pergunta que eu escuto bastante. Aliás, escutei isso recentemente. Uma pessoa me perguntou assim: pastor, eu sou uma pessoa temente a Deus e que oro todos os dias de manhã, e por que acontecem coisas comigo? Na minha cabeça, eu não falei isso para a pessoa, mas na minha cabeça eu pensei assim: sério que você está perguntando isso para mim? Acontece porque Deus confia em você. Assim como Ele confia em mim. Ele confia tanto em nós que Ele sabe que coisas ruins podem acontecer conosco e nós vamos continuar firmes com Ele. Porque a confiança dEle em nós não se abala.
Percebe o Deus maravilhoso que nós temos? E só se nós vamos ver tudo aquilo que Jó começa a passar a partir de então, a partir do versículo 13 ali, ó. Um dia quando os seus filhos e filhas, um dia quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Sabe aquele ditado, desgraça, pouca é bobagem? Vem um trazer uma má notícia, não terminou a má notícia ainda, vem outro e traz outra. Aí não terminou ainda e vem outra e traz outra. Você já percebeu na sua vida que quando vem um problema, ele não vem sozinho? Já percebeu isso? Acontece uma coisa e você nem está conseguindo sofrer por aquilo ainda e já vem outra. Bem. Você está tentando se levantar e vem outro. Bem. Eu lembro, não sei quem que assistiu aqui Rock Balboa. Lembra daquele filme? Do lutador, do Rock? Teve um monte, né? Teve o 1, 2, 3, 4, 5. Depois lançaram o Rock Balboa, que ele já estava velho já. E aí ele vai fazer uma luta de apresentação contra um lutador bem jovem, né? Acho que é o campeão do momento. E aí ele vai lutar para eles fazerem uma comparação. Bom, o momento de destaque do filme não é nem luta. O momento de destaque do filme é uma discussão dele com o filho dele. Com o filho do lutador. Eles discutem no momento e tem a fala dele ali é bem impressionante, porque o filho, ele quer desligar a imagem dele do pai, ele quer ter sua vida própria, e ele está reclamando demais, essa que é a verdade, ele está reclamando demais. E ali o pai, que é o Rock, ele dá ali um discurso inspirador para o filho. Aliás, se vocês quiserem procurar isso na internet, só esse trecho na internet é fantástico, a fala dele. E o que chama muita atenção é que ele diz assim: a vida vai te derrubar muitas vezes. A vida vai te derrubar muitas vezes. E a vida se trata de quantas vezes você aguenta apanhar, do quanto você aguenta apanhar, e de quantas vezes você aguenta cair e continuar levantando. E continuar levantando. E aqui a gente vê Jó tomando uma surra, né? A gente vê Jó tomando uma surra de problemas que vieram sobre ele. E a gente vê ainda a sequência, versículo 20, onde eu parei, que estavam vindo as notícias sobre Jó.
e diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Amém? Amém. Jó levou uma pancadaria, né? Jó levou uma surra. E nesse momento, ouvindo tudo isso, Jó poderia ter levantado todo tipo de questionamento, né? Ele podia ter levantado todo tipo de questionamento: por que isso está acontecendo comigo? Eu sou um crente fiel, eu sou uma pessoa que busca sempre fazer as coisas certas, estou sempre ali certinho, orando, fazendo as coisas corretas. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Mas a gente não vê Jó questionando, pelo contrário. A gente vê nesse texto que nós acabamos de ler, versículo mais específico 21, né? Jó não questionando Deus. E tendo um entendimento muito claro, e isso é impressionante, num momento tão pesado para Jó, num momento de perda e de luto, porque além de ter perdido todas as coisas que ele tinha, ele ainda, a gente tem que lembrar, ele perdeu todos os filhos de uma vez, 10 filhos. Então um momento de perda e um momento também de luto. Ele podia ter levantado todo tipo de questionamento, mas ele teve a clareza, o entendimento de entender que tudo o que ele perdeu, vamos colocar aqui entre aspas, na verdade nunca foi dele. Olha que interessante. Porque quando ele diz, Deus me deu e ele mesmo tomou, é um momento de clareza, de entendimento de nunca foi meu. Nunca foi meu. Aquele que deu, tomou para si. Olha que interessante, porque ele não questiona nem Deus por estar passando por tudo aquilo, e ele também não joga assim a culpa aos que fizeram, né? Ele não joga a culpa a todos aqueles que fizeram, porque eles foram até listados, né? Os caldeus, enfim, foram todos listados aqui, quem fez o quê, né? Mas ele tem já esse primeiro entendimento. Mas vem a segunda prova de Jó, capítulo 2, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Vou terminar aqui, mas quero fazer um comentário. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Uma coisa que eu acho muito importante aqui, não parece que os textos foram dados um Ctrl+C, Ctrl+V, foram copiados, né? Não parece? Observe isso nas pessoas, tá? Com certeza vocês já observaram isso em alguém. Já perceberam alguém que parecia ser muito fiel a Deus? Muito confiante em Deus? Mas que aconteceu alguma coisa com aquela pessoa e você viu uma mudança completa naquela pessoa? Já perceberam isso em alguém? Alguém que você olhava, que em algum momento demonstrava uma fé inabalável. Mas aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa e essa fé inabalável, tipo, sumiu do nada. Já perceberam isso em alguém? Mudança de comportamento assim? A pessoa tinha uma confiança gigante em Deus, de repente aconteceu alguma coisa com ela e parece que a confiança meio que
Saiu voando. Já? Já perceberam isso? O grande interessante aqui é a mudança inexistente em Deus. Perceberam? O que mudou aos olhos de Deus a vida de Jó? Com tudo que Jó passou? Nada. Percebeu? Jó continuava sendo exatamente a mesma pessoa para Deus. Não é interessante isso? Mas muitas vezes para as pessoas muda, não muda? Quer ver eu vou dar aqui um exemplo facinho da gente perceber. Já perceberam alguém se aproximar mais de alguém por algum interesse? Já perceberam isso? Fulano começou a se dar bem na vida. Já percebeu que tem gente que vai se aproximando assim? Vai se chegando assim? E já perceberam o contrário também? Alguém que era próspero e tinha pessoas por perto, e aí de repente a pessoa perdeu tudo, e aí você percebe assim um afastamento assim? Já perceberam isso também? Já, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tem esse defeito de julgar as pessoas e de classificar as pessoas muitas vezes pelo que elas têm. Não tem isso? E isso é outra coisa que nós vemos que não mexe com Deus. Porque para Deus, Jó não era um homem abençoado porque ele tinha muitas coisas. E é muito importante isso que eu estou falando, porque isso hoje então nem se fala como isso é pregado hoje em dia. Não é? Estou falando a verdade ou não? Jó sendo um homem extremamente próspero, com uma família enorme e cheio de bens e cheio de coisas, para Deus era um homem bom, íntegro e reto, certo? Jó, um homem sem um bem, sem um filho, sem um nada, ele continuava sendo um homem bom, íntegro e reto diante de Deus. Não mudou. Para Deus não mudou. Para Deus, irmãos, não muda nada o que a gente tem. Para Deus o que importa é quem a gente é. As coisas que nós temos não valem absolutamente nada para Deus. O que vale para Deus é quem nós somos. Jó rico era uma pessoa para Deus. Jó pobre era a mesma pessoa para Deus. Não mudava. Para Deus não muda. Porque o que vale é quem a pessoa é. E não aquilo que ela tem. E isso é importante porque Satanás tinha certeza de que se mexesse na vida dele, ele mudaria. Não Jó. Deus. Todo mundo pensava que Satanás estava querendo testar Jó. Verdade ou não é? Que você sempre achou que Satanás estava tentando testar Jó. Satanás não estava tentando testar Jó, ele estava tentando testar Deus. Era a opinião de Deus que Satanás queria mudar, nunca foi a de Jó. Era Deus que Satanás estava querendo mexer, não era com Jó. Satanás estava pouco se lixando para Jó, essa que é a verdade. Ele queria mudar a perspectiva de Deus com relação ao ser humano.
com relação àqueles que serviam a Deus. Entende? Mexe com ele e você vai ver que ele te trai. Você precisa mudar a forma com que você vê eles. Aqueles que te servem. Entenderam? Nunca foi Jó. Sempre foi Deus. Era com Deus que Satanás queria mexer, não era com Jó. Acontece que Satanás sempre soube que com Deus ele não consegue mexer, né? Ele sabe que ele não consegue mexer com Deus, então ele estava tentando afetar Deus através de quem ele podia mexer. E nós vemos então que Jó perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, mas manteve a confiança em Deus. Ele manteve a sua confiança em Deus, e isso é o que nós precisamos aprender. A nossa confiança em Deus não pode estar baseada nas coisas que nós queremos que Deus faça por nós. A nossa confiança em Deus precisa ser íntegra, independente do que acontece conosco. Independente do que nós passamos, a nossa confiança precisa permanecer inabalável. Inabalável. Se Deus permite que as coisas aconteçam conosco, é porque Ele confia em nós. Ele confia em cada um de nós, Ele confia o suficiente para saber, meu filho, minha filha consegue passar por isso, eu vou estar junto com ele, eu vou estar junto com ela, eles conseguem passar por isso, e eles vão continuar confiando em mim, eles vão continuar firmes e fiéis a mim. Amém? Amém. Que a nossa fé, ela seja mesmo firmada em Deus, não naquilo que nós esperamos dele, mas em quem ele é. Porque da mesma forma que Deus não confia em nós pelo que nós temos, mas sim pelo que nós somos, nós também precisamos confiar em Deus, não pelo aquilo que Ele pode fazer por nós, não pelo aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Porque o presente maior Ele já deu, nós já recebemos, é a salvação. Amém? O presente maior nós já recebemos, é a salvação. Jó sabia que a melhor coisa que ele tinha, de fato, não eram as coisas que ele tinha perdido, mas o Deus que ele tinha. Mas Jó ainda não perdeu a saúde, né? Jó ainda não perdeu a saúde. Então Satanás volta lá com Deus e volta a dizer, você permitiu que ele perdesse as coisas, mas você não tocou nele. Toca nele e você vai ver que ele vai te trair. Toca nele. Então Deus fala, toca nele, só não lhe tire a vida. Né? No versículo 7, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ou seja, Jó ficou completamente ferido, doente. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher lhe disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. É uma frase muito famosa, né? Que a gente conhece muito bem. A mulher de Jó falando para ele, amaldiçoe Deus e morra. Há algumas coisas aqui que a gente precisa pensar, né? Primeiro que, infelizmente, muitas pessoas acham que a mulher de Jó é do mal, né? Por ter falado isso para ele. E eu discordo totalmente. Aliás, quando a gente fala de Jó, a gente não pode falar só de Jó, a gente tem que falar de Jó e sua esposa. Sabe por quê? Porque nos dias de hoje,
a maioria das mulheres não estariam mais do lado do marido para dizer essa frase. Não é? Nos dias de hoje, a maioria das mulheres já teriam ido embora. Já estaria muito longe do cara. Não é verdade? Já não estaria mais ali do lado, não. Se a gente pensar que ela queria mais é que ele morresse, olha como não tem lógica nenhuma isso, tá? Se a gente pensar que ela queria mais é que ele morresse, que ela era uma pessoa ruim, gente, se ela fosse ruim, ela não estava mais ali. Já é simples. Ele não tinha mais nada, certo? Crise financeira. Tem muito casal que, aliás, se vocês pesquisarem, um dos maiores índices de divórcio é por crise financeira hoje. Há muito tempo atrás era infidelidade. Quando descobria traição, ia lá e divorciava. Nos tempos atuais, um dos maiores índices de divórcio é crise financeira. Se crise financeira já faz o povo se separar, imagina a crise financeira que esse casal aqui passou. Essa mulher, ela passou só de ser a mulher mais rica do mundo. Vocês lembram que eu acabei de ler, né? No comecinho, né? Diz que Jó era só o cara mais rico do mundo, né? Não foi isso que eu li? Ela deixou de ser a mulher mais rica do mundo para ser o quê? A mais pobre. Não foi só Jó que perdeu 10 filhos, ela também. E que ela gerou, né? Então, muitas vezes, né, a gente fala de Jó perdeu 10 filhos. A esposa dele perdeu também. Tudo que Jó perdeu, ela perdeu também. E nesse ponto aqui que nós estamos vendo, ela olha para Jó, pensando em tudo que eles já tinham perdido, todos os seus bens, todas as suas coisas, vendo o que ele falou, Deus deu e Deus tomou, e ela continuou com Jó. Isso significa que ela cria do mesmo jeito que Jó, senão ela não teria continuado com Jó. E aí veio a doença de Jó, e ela olha para Jó todo podre, porque Jó estava podre, da cabeça até o pé, como a gente leu aqui, cheio de feridas, tudo literalmente apodrecendo, e pegando caco de barro para poder coçar as feridas. Tamanha dor que ele sentia no corpo todo, imagina? Imagina? Você consegue imaginar a situação desse homem? Consegue imaginar a situação desse homem? Te dá um desespero? Agora você pensa assim, se você, de imaginar, já fica desesperado por ele, imagina a mulher dele vendo isso. A mulher, a esposa que amava ele, vendo isso. O que acontece? Ela sabia que Deus estava mantendo ele vivo justamente por causa da fidelidade de Jó para com Deus. Quando ela diz amaldiçoa Deus e morre, ela está dizendo pelo amor de Deus, eu não aguento mais te ver sofrer desse jeito. Gente, essa mulher é incrível. Não estou dizendo que o que ela disse foi certo, até porque Jó vai repreender ela, nós já vamos chegar lá. Mas o que eu estou dizendo é que ela disse isso no desespero. Por o quê? Por amor. Porque ela não aguentava mais ver o seu marido passando pela situação que ele estava passando. Em outras palavras, para de sofrer.
Eu não estou aguentando te ver sofrer, imagina você que está passando aí por essa doença. Mas, como nós sabemos, Jó respondeu, versículo 10. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida, e isso justifica o desespero, né? Quando a pessoa está desesperada, ela não fala mesmo que nem um doido assim, não é? Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? O grande problema de muitas pessoas, de cristãos e cristãs de hoje, de acharem que quando estão recebendo coisas boas, Deus está abençoando. E quando não estão recebendo coisas boas, é porque Deus não está fazendo nada. Não é verdade? As pessoas querem fazer uma associação com, se eu estou prosperando no meu serviço, é porque eu estou bem com Deus. Se eu estou ganhando coisas, é porque eu estou bem com Deus. Agora, se tem coisas ruins acontecendo comigo, é porque eu não estou bem com Deus. Não é? Isso é verdade? Não. Isso não é verdade. É claro que existem coisas que são consequências que nós colhemos. Isso nós também não tiramos, lógico, isso é bíblico também. Muitas coisas que acontecem são consequências que nós colhemos. Gálatas capítulo 6. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Tem muitas coisas que são consequências. Mas tem muitas outras coisas que são coisas da vida. Como eu respondi para a pessoa que eu disse para vocês que me questionou, né? Por que acontecem coisas assim? Assim, porque a vida é assim. Acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins. Nós não estamos no céu. Só que as pessoas querem viver na terra como se estivessem no céu. Não é verdade? As pessoas querem viver aqui na terra como se estivesse no céu. Ah, eu sou filho de Deus, não é? Não tem muito disso. Eu sou filho do rei. As coisas não podem acontecer comigo, por que não? Quando foi que a Bíblia, quando foi que Deus disse que não? Deus nunca disse isso. A promessa de sem choro, sem dor, sem doença, é para quando? É para agora? Alguma vez Deus prometeu isso para a terra? Para a nossa vida terrena? Nunca. Ele disse que o choro vai cessar, que a doença vai acabar. O que mais que eu falei? Que a dor vai acabar. É quando? Na eternidade. É no céu. Ah, pastor, isso significa que nossa vida aqui vai ser terrível? Não. Muitas coisas boas também nos acontecem. Porque da mesma forma que nós colhemos consequências pelos nossos erros, nós também colhemos bênçãos pela nossa obediência. Mas no mundo tereis aflições. A Bíblia nunca disse que nós estaríamos isentos dos problemas. A Bíblia nunca disse que nós estaríamos isentos da dor. Quem gosta de dor? Ninguém levanta a mão? Ninguém gosta de dor? E se eu disser para vocês que a dor é boa? E se eu disser para vocês que a dor é boa? Se eu e você machucarmos a mão, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai doer. Vai doer, certo? E a dor incomoda, não incomoda? E o que a dor vai fazer você fazer? Cuidar. A dor vai fazer você cuidar.
certo? Então agradeça a Deus por estar doendo. Sabe qual que é o problema? O problema é quando para de doer. Vocês já viram o filme de guerra? Um soldado chega na tenda médica com a perna estourada. Sabe que no meio da guerra, se fosse aqui no hospital era uma coisa, mas eu estou falando da guerra, tá? No meio da guerra, sabe o que o médico faz? Ele cata uma vareta, uma ponta e taca na perna. Ele taca na perna assim. Fura a perna, tá? Fura a perna. Qual que é o objetivo dele fazendo isso? Por que ele fura a perna do soldado? O que o médico quer? Você sabe o que o médico quer? Um grito de dor. O sonho do médico é furar a perna do cara e o cara gritar de dor. Sabe por quê? Para não arrancar a perna fora. Porque se ele furar a perna do cara e o cara não gritar de dor, significa que a perna já, como é que fala? Gangrenou. Falei certo? Gangrenou. Gangrenou. Se ela gangrena, significa que a perna morreu. Sabe por que a dor é boa? Porque se está doendo, meu irmão e minha irmã, é um sinal que você está vivo. O problema é quando para de doer. O problema é quando você para de sentir. Porque quando para de doer, quando você para de sentir, é um sinal de morte. Então mude o seu conceito com relação à dor. Porque a dor é um bom sinal. Se está doendo, você ainda está vivo. Se ainda dói, significa que ainda pode ser tratado. É um sinal que ainda pode ser tratado. Que ainda não está na hora de arrancar e jogar fora. Ainda dá para ser tratado. Jó, até aqui, capítulo 2, a gente vê então Jó recebendo toda essa surra. Aqui ele fala para sua mulher: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Ele entende que todas as situações precisam ser recebidas. Todas as situações precisam ser bem recebidas. Não adianta receber de Deus só quando me beneficia. E quando a coisa não está boa, não pode, isso está errado. Não. Nós precisamos receber todas as situações e aprender com elas. Porque Jó também aprendeu, porque aqui do capítulo 2, e vai indo, e vai indo, e vai indo, nós vemos Jó aprendendo. Nós vemos Jó aprendendo. Jó vai começar a ser questionado. Jó vai começar a ser questionado, vai começar a ser questionado pelos amigos. Sabe por quê? Os amigos são os melhores dos piores, né? Os amigos são os melhores dos piores. Porque era um amigo enquanto Jó estava bem, né? Jó passou a estar mal, aí eles já começaram a apontar o dedo. Jó, se você está nessa situação é porque você fez alguma coisa errada. Se você está nessa situação é porque você fez alguma coisa errada. Nunca ninguém te fez isso, né?
Nunca ninguém fez isso não, né? Se você está passando por isso, Jó, confessa logo, Jó, o que você fez de errado. Porque se você está passando por isso, é porque você fez alguma coisa errada. Jó começa a ser questionado pelos outros. E isso faz com que ele também se questione. Tanto é que a gente vai ver que Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu, né? Por que eu nasci? Por que eu não morri logo no meu nascimento? Para que, né, ter nascido e ter vivido para chegar nesse ponto? Mas Jó continuou firme mesmo assim. Jó continuou confiante em Deus mesmo assim. Ele continuou firme. Sabe, o problema não é muitas vezes a gente questionar alguma coisa ou outra, desde que a gente mantenha a confiança em Deus, porque tem momentos que a gente vai se abalar mesmo, assim como ele também se abalou. Mas Jó aprendeu. Jó aprendeu que ele também tinha uma coisa ali que precisava ser trabalhada na vida dele. Do capítulo 2, Jó começa a receber questionamentos e fazer questionamentos e perguntar para Deus por que ele estava passando por tudo aquilo. Sabe quando foi que Deus respondeu ele? A primeira resposta de Deus veio no capítulo 38. Muitas vezes Deus vai deixando a gente justamente e tentando entender o que está acontecendo. Ele vai deixando, no silêncio dele, ele vai deixando a gente tentando entender o que a gente está passando. Tentando entender as coisas que estão acontecendo. Deus vai deixando. A gente vai ver Deus respondendo aqui Jó só no capítulo 38. Se você estiver no capítulo 38, diz assim: então do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinjam os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Vou ler só a primeira pergunta de Deus: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Muitas vezes a gente quer resposta de Deus sobre determinadas coisas, sendo que às vezes a gente questiona, parecendo que nem Deus sabe o que está acontecendo, né? Às vezes a gente questiona pensando que nem Deus sabe o que está acontecendo, que nem Deus sabe o que Ele está fazendo. Aí Deus dá uma resposta, é uma resposta pergunta, né? Dessa daqui, e vamos ser honestos, se a gente ouve isso daqui de Deus, o que a gente fala depois disso? O que dá para falar depois disso? Só com essa primeira pergunta, eu nem vou ler as outras, só com essa primeira aqui. Aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? É uma pergunta que faz a gente pensar quem a gente é, né? Tanto é que a resposta de Jó, no capítulo 40, versículo 3, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? A minha resposta essa é a mesma, eu não sei o que te responder. Eu não sei o que te responder. Põe a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Jó começou a entender que, de fato, existia uma coisa que precisava ser trabalhada nele: o orgulho. De todas as coisas, Jó entendeu que tinha algo que precisava ser trabalhado na vida dele, que era o orgulho. E mais do que isso, uma coisa que ele precisava vivenciar, e ele vivenciou. Entenda uma coisa, você crê em Deus? Você tem fé em Deus? Mesmo, bastante? Jó também tinha, mas sabe o que Jó não tinha? Uma experiência profunda com Deus. Era isso que faltava para Jó. E Jó teve
aqui. Jó teve aqui. Na dor, no sofrimento, na sua pior situação, Jó teve a única coisa com Deus que faltava para ele: uma experiência profunda com Deus. Isso aconteceu no meio do sofrimento, isso aconteceu no meio da dor. Tanto é que antes de Jó ser abençoado, capítulo 42, aqui para a gente encerrar. Nós já vamos encerrar. Capítulo 42, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O entendimento de Jó, quero que você vá se preparando o seu coração. O entendimento de Jó, de que tudo que ele estava passando era plano de Deus, estava dentro dos planos de Deus. Jó então percebeu: Senhor, todas as coisas estão dentro dos teus planos. E o teu plano nunca pode ser frustrado. Talvez os nossos, o meu, ele possa se frustrar, possa mudar, meus planos possam ter que mudar, porque não vai acontecer do jeito que eu planejava que ia acontecer, porque coisas aconteceram e que me forçam a mudar os meus planos. Mas os seus planos não mudaram. Os seus planos não podem ser frustrados. A experiência que Jó teve com Deus, fazendo ele ter um entendimento muito maior de Deus, daquilo que Deus tem para a vida dele. E no versículo 5, esses dois versículos para mim são incríveis. Versículo 5, que ele diz assim: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Primeiro versículo, Jó dizendo: Deus, agora eu entendo, os teus planos jamais podem ser frustrados. O Senhor não perdeu o controle de nada, que a gente vem falando muito desde o início da pandemia, né? O Senhor não perdeu o controle de nada. E no versículo 5, ele dizendo: olha, precisou eu passar por tudo isso, para que eu pudesse de fato te conhecer. Eu achava que eu te conhecia, mas foi em meio a tudo isso, foi em meio a me remoendo por dentro e me conhecendo por dentro, que eu de fato pude ter uma experiência com o Senhor. Vamos ficar de pé? Tiago fala lá no capítulo 5, versículo 11, ele diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e compassivo. Amém? Tiago, ele destaca primeiro dizendo assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, ou muito feliz, é aqueles que passam por sofrimento. E que passando por sofrimento, tem a mesma paciência de Jó, ou seja, se mantém firmes, se mantém fiéis a Deus. E o que eu mais gosto é como Tiago fecha esse versículo. Porque talvez a gente fecharia esse versículo dizendo assim: você viu como Jó passou por todas aquelas coisas e Jó ficou firme, e por causa disso Jó recebeu todas aquelas bênçãos. Por causa disso Deus deu tudo em dobro. Não, Tiago diz assim: e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso
e compassivo. O mérito não é de Jó, é de Deus. É de Deus. Tiago entendeu muito bem que a questão ali era entre Deus e Satanás. E que bastava para Jó se manter fiel, manter a confiança dele em Deus até o fim, que ele seria recompensado. Queria que você